Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais com muita informação e boas energias para você começar o dia bem e com mais equilíbrio. Vamos ver o que tem hoje? De olho no coronavírus, as informações mais atuais sobre os efeitos da Covid-19 nas crianças. Corona Dicas, como higienizar bem os alimentos. Veja também, mude um hábito em nova versão. O depoimento de Crícia sobre o que ela passou a fazer nesta quarentena. E ainda, a receita de hoje é uma forma mais saudável de preparar os famosos nuggets de frango. Não vai perder, né? O Viva Mais está só começando! Eu começo o programa, claro, atualizando você sobre questões relacionadas ao novo coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou na última quarta-feira o protocolo que libera o uso da cloroquina no Sistema Único de Saúde para casos leves da Covid-19. Até então, a medicação só era liberada para casos avançados. Apesar do novo protocolo, ainda não há comprovações científicas de que o medicamento é eficaz no combate à doença causada pelo novo coronavírus. A cloroquina não está disponível para a população em geral. O médico avalia a necessidade de aplicar ou não o remédio e, caso o paciente autorize, deve assinar um termo de consentimento. Vale lembrar que nesse termo constam as informações de que não existe garantia de resultados positivos e de que não há estudos demonstrando benefícios clínicos. Além disso, o documento afirma que o paciente deve saber que a cloroquina pode causar efeitos colaterais, podendo levar à disfunção grave de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até à morte. A situação divide opiniões e é polêmica. Agora, via Skype, eu converso com a pediatra cooperada da Unimed Sergipe, doutora Glória Tereza Lopes, e a gente vai bater um papo sobre a relação da Covid-19 com as crianças. Seja muito bem-vinda, doutora Glória, aqui ao Viva Mais, nesse novo formato. Muito bom dia! E eu já começo perguntando como é que está esse cenário em relação às crianças, né? Quais os efeitos hoje conhecidos da Covid-19 para o público infantil. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente ouve muito que a criança, quando infectada, ela assume formas mais leves, geralmente, da doença. Mas isso não significa que ela não venha assumir casos graves e até mesmo morrer por causa da Covid-19, não é isso? Então, bom dia a todos, bom dia Karine, bom dia a todos que estão nos vendo. É um prazer estar aqui com vocês e ajudar a tirar essas dúvidas todas, que eu sei que os pais estão assim, cheios de inseguranças e cheios de dúvidas. Realmente é uma coisa nova que a gente está se deparando, nova para os pacientes, nova para a ciência, nova para os médicos. E a preocupação realmente é com a criança. Historicamente, as crianças e os idosos são sempre os mais vulneráveis, né? Quando essas doenças aparecem. Mas, graças a Deus, o que nós estamos vendo em sua grande maioria, e os últimos estudos mostram isso, é que as crianças elas são afetadas sim, mas elas têm menos possibilidade de desenvolverem quadros mais graves. A gravidade maior em crianças para nós existe normalmente naquelas crianças que já são portadoras de comorbidades importantes, como síndrome nefróticas, que é uma lesão crônica renal, pacientes oncológicos, neuropatas, que já são acamados no seu dia a dia. Então, nesses pacientes, essas viroses e essa doença especificamente tem tomado uma conformação mais grave. É verdade. Apesar de as crianças, geralmente assumirem essas formas mais leves da doença, mas é importante de a gente frisar aqui que ela é um vetor, ela é transmissor da doença. Então, daí devemos ter sim cuidados redobrados também para que ela não passe para as outras pessoas, principalmente para os grupos de risco, não é isso? Então, as crianças, assim como os adultos, e aí
todos, né? Todos. Uhum. Existe agora a forma de portador assintomático. Então, é uma coisa também que nós vemos bastante nessa Covid-19, que é a figura do portador assintomático. E é por isso que há um alto contágio, porque as pessoas nem se percebem doentes, e quando na verdade elas são portadoras e são contagiantes, né? Então, esse é uma realidade nova que a gente está se deparando. E as crianças, elas realmente, por desenvolverem formas leves e em muitas situações também muito parecidas com quadros mais simples que nós estamos acostumados, tipo síndromes gripais, às vezes não se dá o devido valor àqueles sintomas leves e elas continuam circulando, visitando familiares e algumas vezes até desobedecendo as definições de isolamento social, né? É verdade, eu sei que para uma criança é meio complicado usar máscaras, né? Mas é preciso, se por um acaso tiver que se deslocar, é necessário, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria até emitiu um documento sobre isso. Nós não recomendamos o uso de máscara em menores de 2 anos, pelo risco de sufocação, porque eles não têm ainda o reflexo de, em caso de sufocação, retirarem a máscara prontamente. Então, abaixo de 2 anos, não recomendamos o uso de máscaras. Já as crianças maiores, elas poderão fazer uso da máscara, sendo alertadas em caso de sufocação, alguma dificuldade, elas possam retirar momentaneamente ou ajustar a máscara se for necessário. Doutora Glória, em relação aos sintomas, nas crianças diferem dos adultos, porque a gente tem observado algumas diferenças de fato. Então, nas crianças existem sintomas que são comuns também aos adultos, né? Que são tosse seca, dor de garganta, febre, calafrios. Os pacientes reclamam muito de uma fadiga importante que leva a pessoa para a cama, que debilita bastante. Mas na criança aparecem sintomas gastrointestinais, tipo diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, que não é muito comum nos adultos. As crianças referem também dor de ouvido. Quando é que, de fato, eu devo me preocupar e devo pensar assim, não, agora eu tenho que levar a criança ao hospital? Porque tem um aspecto aqui que não pode ficar de fora, que é a febre, né? Nem sempre a Covid, ela desenvolve com a febre, né? Tipo assim, tem casos que evoluem, é isso que eu quero dizer, tem casos que evoluem sem a presença da febre. Então, quando é que o pai, a mãe, o responsável, ele deve se preocupar e pensar em levar a criança para o hospital? Exato. Veja, essa é uma condição muito importante que os pais têm que ter muita atenção. Nós recomendamos que no início de febre, coriza, espirros, tosse, as crianças não vão diretamente à urgência, imediatamente à urgência. Por quê? Porque elas podem evoluir tranquilamente, evoluírem rapidamente para a cura e não vão sobrecarregar as urgências com casos leves. Então, a gente recomenda que se controle a febre, faça a manutenção do estado geral, repouso, alimentação adequada, mas nós informamos que o sinal de alerta para essas crianças ou qualquer outro paciente é se começar a haver uma debilidade muito acentuada, que a criança comece a ou vomitar muito, ou ter uma diarreia que não é controlada, ou que ela vomita muito e não aceita alimentos, são sinais de alerta para levar para a urgência. E principalmente se ela começar a mostrar sinais de dificuldade para respirar. E a gente começa a perceber esses sinais na criança com batimento de asa de nariz, quando ela tem ela faz a gente chama de aleteio nasal. Quando ela faz um batimentozinho no nariz, mostra que ela já está começando a ter um pouco de dificuldade para respirar. Quando ela começa a fazer inspirações profundas, que usa essa musculatura do tronco, a musculatura ela faz uma inspiração mais forçada.
e ela tem uma aceleração da respiração. A gente observa que a falta de ar é um dos marcadores mais importantes. Agora, outro aspecto aqui que não pode ficar de fora é em relação à vacinação contra a influenza, que a gente sabe que não previne a Covid, mas que é extremamente importante num momento como esse, não é verdade? Exato, e eu quero fazer aqui um apelo aos pais. Isso está gerando muita insegurança nos pais. Eles têm perguntado bastante se devem vacinar suas crianças para essa campanha em função da pandemia. E nós pediatras recomendamos, todos devem vacinar. Aqueles que têm que tomar doses também de sarampo, que são aqueles bebezinhos que têm que tomar uma dose extra de sarampo, que acima de 6 meses e abaixo de 1 ano. Eles podem tomar essas 2 vacinas no mesmo dia, não há nenhum problema. E devem sim tomar a vacina de influenza, até para não haver, estando protegidos, diminui aquela situação de confusão de sintomas, né? Então, é importante vacinar porque você já previne sua criança de adoecer pelo vírus influenza, que também pode dar complicações, dependendo da idade das crianças. O vírus influenza, são 4 sorotipos, eles podem dar quadros graves em crianças, inclusive com pneumonia e morte. Doutora Glória, vamos reforçar aí a faixa etária da vacinação, porque tem muitos pais em dúvida. Então, qual é a faixa etária para 6 meses, né? Crianças de 6 meses, bebês de 6 meses a menores de 6 anos. Então, se eu tenho um filho de 6 anos e 1 mês, ele já não recebe a vacina? Como é que é isso? Exatamente. Na rede pública, ele está fora da faixa de vacinação, que vai dos 6 meses até 5 anos e 29 dias, né? Então, assim, agora, não quer dizer que essa criança de mais de 6 anos, ela não deva ser vacinada. Quem puder, deve fazer essa vacinação, mas com essa faixa etária só vai conservada. As crianças que fogem desse protocolo são aquelas que são portadoras de doenças pulmonares crônicas, asma ou que têm alguma outra doença pulmonar. Elas têm direito, com relatório do seu médico, de receberem essa vacina pelo SUS, mas só apenas nesse caso. Ok, doutora Glória, para a gente encerrar a nossa entrevista, uma pergunta assim fundamental, tão importante quanto todas que a gente já fez: como ajudar as crianças, né, emocionalmente falando, num momento como esse? Quais são as dicas que você aí passa para a gente lidar melhor com os nossos pequenos? Nós recomendamos que os pais procurem estar entregando para as crianças atividades lúdicas, variadas. Encontrem um tempo para fazer um joguinho com seus filhos, fazerem desenhos, fazerem até ligações por videochamadas para as crianças verem os seus outros parentes, né? Então, oferecer alternativas lúdicas às crianças e também tomar cuidado para afastar das crianças essas conversas que muitas vezes geram preocupação nelas, né? É verdade, doutora Glória, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Obrigada a você, estou sempre à disposição. Ok, obrigada. No próximo bloco, dicas de como higienizar bem os alimentos para evitar o contágio pelo coronavírus. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Seu plano de saúde te deixou na mão? Na Unimed você pode confiar. Venha conversar conosco. Temos condições especiais para a migração do seu plano. Ligue 3205-7705. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e agora é hora de conferir aquela dica útil para manter o novo coronavírus bem longe. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje a gente está aqui mais uma vez para dar uma dica referente à pandemia
né? Como que a gente pode fazer para estar limpando os nossos alimentos assim que a gente chega da feira e os alimentos industrializados que a gente compra em supermercado. Vamos começar pelos in naturas, as frutas, as verduras e os legumes. A gente vai fazer uma solução que é a mistura de água sanitária com água normal, natural, e a gente vai colocar a cada litro de água 1 colher de sopa de água sanitária, podendo também ser usado o hipoclorito, né, que a gente também encontra em supermercados, bem na partezinha de hortifruti. Vamos fazer essa solução para cada litro 1 colher e então vamos deixar essa fruta, essa verdura e esse legume lá embebecido nessa solução durante 30 a 40 minutos. Após esse tempo, a gente vai fazer a lavagem com água corrente e aí vai colocar na geladeira, vai fazer a acomodação como se deve fazer com as frutas. As frutas maiores, como que eu posso fazer? Um melão, uma melancia, a gente pode estar passando essa solução por fora dela. Ah, Jéssica, mas mesmo assim, mesmo sendo uma fruta grande, que eu só vou comer o que tem dentro? Sim, porque no momento que você vai cortar essa fruta, você vai estar introduzindo o que está de fora para dentro. Então ele também já tem que estar higienizado. Nas frutas que sejam pera, maçã, que a gente vai comer com casca, você já pode colocar na solução, deixar 40 minutos e aí ela também já vai estar pronta para ser ingerida após lavagem em água corrente. Já com os alimentos industrializados, né, que vem em pacotes, vem em caixas, vem em embalagens, a gente tem que estar limpando essas embalagens. Tanto vocês podem estar utilizando a solução que eu recomendei de água sanitária com água, como álcool 70 líquido, tá? Vamos pegar uma toalhinha ou um pano limpo, ou mesmo papel toalha. Vamos colocar a solução no papel e aí a gente vai limpar a nossa embalagem. Passa na embalagem toda, certo? E ela daí vai estar pronta para ser guardada em casa sem resquício nenhum de estar contaminando aquele outro alimento que já está na nossa casa. Pode ser usado o álcool 70 em gel? Pode, mas a sua embalagem pode ficar grudenta, né? Que o álcool em gel ele é mais grudento. Vale lembrar que essas dicas não devem ser somente utilizadas agora no momento da pandemia com o Covid. A gente tem que levar ela para sempre, no nosso dia a dia, porque você nunca sabe se lá na feira livre passou uma barata na sua fruta, passou um rato no seu legume, esse rato fez xixi, fez cocô, tem requisitos de fezes de barata no seu alimento. Então não vamos utilizar dessas dicas agora somente porque estamos na pandemia. Temos que fazer a limpeza dos nossos alimentos todos os dias que compramos, que fazemos compras, a gente tem que limpar quando chega em casa, tá certo? Então tenham um ótimo domingo a todos. Eu espero que tenha sido válido as dicas para vocês e até o nosso próximo encontro. Semana que vem tem mais dica para você. É prevenção, é saúde aqui no Viva Mais. A seguir, o depoimento de Crícia, que adotou um novo hábito nesta quarentena. E mais, a receita de hoje é uma forma mais saudável de preparar os famosos nuggets de frango, que muitas crianças adoram. E adultos também, viu? É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Fique atento às consultas. Um médico dedica tempo à saúde de muitas pessoas. Pense nisso quando for marcar uma consulta ou exame. Faça-o com antecedência e desmarque se não puder ir. Se todos fizerem isso, o atendimento vai ficar mais fácil e rápido. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e vamos de mudança de hábito em nova versão. Olá, me chamo Crícia e hoje eu vim compartilhar com vocês uma mudança de hábito que eu venho adotando durante essa quarentena. Esse período de reclusão que todos nós estamos enfrentando em prol de um bem maior que é a luta contra essa pandemia da Covid-19. Eu particularmente tenho uma vida bastante agitada e corrida.
E até acontecer essa pandemia, eu nunca tinha passado tanto tempo reclusa em casa e sem obrigações já pré-definidas para fazer. Então isso acaba me causando um pouquinho de angústia, estresse, insônia. Então eu resolvi fazer coisas que eu sempre tive curiosidade de fazer, aproveitar essa oportunidade, né? E resgatar também coisas que eu fazia no passado e deixei de fazer com o tempo. E dentre as coisas que eu sempre tive curiosidade de fazer, foi a yoga, né? Eu acho muito interessante a prática do yoga e até então eu nunca tinha feito. Então eu aproveitei esse período da quarentena, em casa mesmo, sozinha, afastei o sofá na sala, liguei a televisão, coloquei no YouTube e lá vocês podem pesquisar, tem várias videoaulas de yoga para iniciantes, videoaulas mais avançadas e aulas guiadas com professores falando e você vai acompanhando o que eles vão falando e fazendo. E, gente, é incrível a sensação. No início, alguns podem ter um pouquinho mais de dificuldade na prática da respiração, da yoga, mas tem posições bem fáceis de fazer e os benefícios são muitos. Dentre os benefícios físicos, eu também particularmente tenho problema na coluna e no nervo ciático. E tem posições na yoga que ajudam na postura, alivia dores na coluna e no nervo ciático também. Então isso está me trazendo uma série de benefícios. Além do físico, está me tranquilizando também. Foi uma medida que eu encontrei para acalmar minha alma, né, de todas essas notícias ruins que a gente vem acompanhando. E eu incluí isso na minha nova rotina. Então, todos os dias eu estou procurando acordar um pouco mais cedo, preparo um ambiente na sala, ou às vezes até na cama, dá pra fazer também, e faço a prática da yoga, né? Tem uns exercícios de alongamento, de respiração, e isso faz você começar o dia melhor, né? Mais tranquilo, mais fortalecido e mais conectado com Deus também. Porque quanto mais olhamos para dentro, mais olhamos para o nosso lado espiritual, emocional e automaticamente nos conectamos com Deus também. E então é isso, espero ter ajudado vocês, né? E, gente, tente fazer em casa, tem no YouTube várias videoaulas e é isso, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Isso, bom dia. Legal, né? Crícia, um beijão pra você. Gente, lembre disso, na crise podemos encontrar várias oportunidades. Experimente fazer algo diferente ou resgatar aquele hábito que fazia bem para você. Certamente isso vai dar uma aliviada neste momento turbulento que estamos passando. E agora, vamos à receita da semana. Bom dia, meu nome é Janaína, sou da empresa Semente do Bem. A gente trabalha com alimentação saudável. A receita que a gente trouxe hoje para vocês é um nugget caseiro, um nugget saudável, que pode ser oferecido para qualquer pessoa. Anota aí os ingredientes. Meio quilo de filé de frango, um ovo caipira, 3 colheres de farelo de aveia, 2 cebolas pequenas, alho a gosto, sal a gosto, cúrcuma ou açafrão da terra a gosto, 2 colheres de azeite, ervas aromáticas a gosto, pimenta do reino moída a gosto, farinha de milho para empanar. Agora que vocês já anotaram os ingredientes, vamos à receita. A gente vai colocar no processador o frango, que já ficou temperado, com um pouquinho de vinagre, sal e pimenta. E esse tempero é a gosto, você pode colocar o que quiser. E também não é um pré-requisito, mas ele dá um sabor mais legal na hora do produto final. Aqui tem algumas ervas aromáticas e elas são usadas a gosto. Então, assim, como vai processar, a gente pode colocar toda a salsinha, inclusive com o cabinho, picar bem aqui dentro. Aqui é o orégano também, que está fresquinho. Vou tirar só as folhinhas. E o uso das ervas reduz também o uso do sal. Aqui também tem tomilho, que eu já deixei soltinha a folha. E também tem o alecrim. Como a gente estava com muito temperinho na horta, eu peguei também um pouquinho de manjericão.
mas cada um vai colocar de acordo com o seu gosto. Você pode usar só um, pode usar todos, pode usar metade, mas fica uma delícia. Aqui tem cerca de 2 colheres de azeite. A gente vai colocar, vai dar sabor e vai dar um pouco de umidade para o nugget. A pimenta. É o ideal que você moa na hora, mas se não tiver também disponível, pode usar ela já moída. Aqui a gente está usando farelo de aveia, mas pode usar farinha de arroz, se você tiver algum problema com o glúten ou com aveia, ou qualquer outra farinha que você queira para dar liga no nugget. Alho a gosto, vou colocar 2 colherinhas. Aqui é cerca de um dente de alho. Aqui é a cúrcuma ou açafrão da terra, ele vai dar mais nutriente também, dá sabor e uma cor muito bonita. Fica dourado, misturado com as ervinhas, fica muito legal. O sal, como eu disse, é a gosto. Eu já temperei um pouquinho o frango, eu não vou colocar muito. E as ervas também ajudam a salgar, então vai ser só um pouquinho mesmo de sal. A gente vai usar um ovo caipira, você pode usar o ovo que você quiser. Mas o ovo caipira é muito mais saudável. Aqui eu vou colocar ele num potinho antes, porque se esse ovo estiver estragado, ele vai estragar todos os meus ingredientes. Então sempre é legal você colocar à parte. 2 cebolas, que eu já piquei um pouquinho para não ficar com muito pedaço. Agora é só levar tudo para o processador e dosar a textura. Se você achar que está muito mole, pode pôr mais um pouquinho da farinha. Se achar que está muito seco, um pouquinho de azeite e modelar. Às vezes prende um pouquinho aqui, mas é só soltar. E aí, assim, a consistência tá legal, né? Depois a gente dá o ponto quando for empanar. Eu vou colocar aqui dentro para a gente poder modelar os nuggets. A consistência dele, ó. Essa massa rende muito. Você pode fazer tanto depois de pronto, deixar ele congelado, sem assar ou sem levar ao forno, ou já congelar ele assado. Você pode congelar ele durante 3 meses, se for um congelamento caseiro. A gente escolheu para empanar essa farinha de milho crioulo, que é um milho não transgênico. A gente compra ele congelado e aí você pode ir descongelando à medida que você quiser usar. Então aqui eu só descongelei ela, não assei. Ela tá do jeito que a gente compra, certo? Então, para modelar, como a massa é meio molinha, a gente vai usar 2 colheres, tá? Você pode tá fazendo assim, e é legal você ter uma medida mais ou menos, porque vão assar e vão assar tudo ao mesmo tempo, vai ficar um maior ou um menor. Aqui, quando você coloca na farinha, ela vai modelar mais fácil. Então aqui, ó, na própria farinha, e também se ela tiver um pouco molinha, você já vai dando a textura aqui. Agora é só modelar um a um, dar o formato que você quiser e levar para assar. Essa massa você pode tanto assar quanto grelhar, quanto fazer a fritura por imersão. A gente prefere assar, que é uma forma mais gostosa e mais saudável também de estar consumindo. Agora é só para aquecer o forno por 10 minutinhos a 180 graus e levar eles ao forno por 15 minutos. Aí depois desses 15 minutos, você dá uma viradinha, deixa mais uns 10 mais ou menos para ele ficar levemente dourado e tá pronto o seu nugget. Aqui estão 2 sugestões para servir. A gente pode servir ele como um petisco, né? Colocar uma pastinha, né, e provar ele assim como um lanchinho. É uma opção de lanche saudável, é enriquecido, tem aveia, tem vários elementos aqui, ervas naturais. E também pode ser um prato, né? Aqui a gente fez uma saladinha, usou a própria semente da abóbora, coloca um pouquinho de azeite e já é uma refeição, pode ser um jantar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada! Saboroso, saudável e dá até para fazer com as crianças em casa. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimed.se.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista sobre os sintomas pouco relatados da Covid-19. Tem também dicas práticas para evitar o coronavírus, receitinha saudável e muito mais. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.